Você já tentou o fim de semana sem celular. Aguentou um dia e meio de mau humor, contando as horas, e no domingo à noite voltou pior do que estava, rolando o dobro, como quem tem atraso para recuperar. Aí você fechou a conta do jeito mais injusto que existe, decidindo que com você não tem jeito. E se você não falhou num método, e sim tentou uma coisa que nunca foi para ser feita desse jeito? Nos próximos minutos você vai entender por que esse negócio de zerar tudo por uns dias quase sempre termina com você pior do que começou, vai parar de carregar culpa por um fracasso que era do plano e não seu, e vai sair daqui com uma versão que cabe numa terça-feira comum, com trabalho, com gente te chamando, com o celular na mão para resolver a vida. Não é 7 dias de sofrimento, não é sumir do mundo, não é avisar todo mundo que você está fazendo um desafio. É uma coisa só, e dá para começar hoje, no seu dia normal, do jeito que ele já é. E se você quer parar de terminar a semana com aquela sensação ruim de ter passado o tempo inteiro na tela, sem ter feito nada do que importava, já curte esse vídeo e se inscreve para evoluir comigo. Porque aqui a gente não vende milagre nem desafio radical de 30 dias. A gente mexe nas coisas pequenas que continuam funcionando na segunda-feira seguinte. Bora! Olha, a história que te contaram é que existe um botão de zerar. Você fica um tempo sem nada, sem rede social, sem vídeo curto, sem série, sem jogo, sem doce, sem barulho nenhum, e no fim desse tempo você volta novo, com a vontade lá em cima para as coisas normais da vida, achando graça num livro, num café, numa caminhada. Deram um nome bonito para isso e o nome pegou. E hoje todo mundo repete como se fosse óbvio, como se fosse só uma questão de aguentar o período combinado. E eu entendo perfeitamente por que essa ideia parece certa, porque ela tem uma lógica que a gente adora. Se o problema é excesso, a solução tem que ser a ausência total, e se você exagerou muito, você tem que pagar muito, e tem até um gostinho de justiça nisso. Um gostinho de merecimento. Fora que é um plano com data marcada, começa sexta e acaba domingo, começa dia 1º e acaba dia 7. E tudo que tem data marcada parece mais fácil de fazer do que uma coisa que dura para sempre. E tem mais. No primeiro dia funciona mesmo, e é isso que engana de vez. Você acorda, não pega no aparelho, sente aquele orgulho estranho de estar aguentando, o dia parece maior, você repara em coisa que não reparava, e você pensa que descobriu o segredo. Só que repara no que está acontecendo aí. Você não está gostando do resultado ainda. Você está gostando do esforço. E esforço é uma coisa que cansa, sempre, sem exceção. No segundo dia o orgulho já não paga a conta, no terceiro você está só contando as horas, e quando acaba você faz exatamente o que qualquer pessoa faria depois de dias segurando, que é ir com tudo para cima daquilo que você estava proibindo. E o furo maior é esse: quando o período acaba, a sua semana continua idêntica. O mesmo celular no mesmo bolso, o mesmo horário morto entre uma tarefa e outra, o mesmo sofá na mesma hora da noite com a mesma cabeça cansada. E nada, absolutamente nada, mudou de lugar. Você tirou uma folga de você mesmo e voltou para o mesmo lugar de onde saiu, então a recaída não foi uma surpresa nem uma falha de caráter. Ela era a parte previsível do plano desde o começo. Agora deixa eu te falar a real, e é bem mais simples do que a versão que te venderam. Não existe esse botão de zerar. Você não tem um medidor por dentro que enche e esvazia. E você não volta de um fim de semana difícil com a vontade recalibrada, do mesmo jeito que você não volta de 3 dias sem comer com a fome consertada. Você volta com fome dobrada e disposto a comer qualquer coisa que apareça na frente. E olha que interessante, quem cunhou esse termo foi um psicólogo clínico chamado Cameron Cepa, ligado à Universidade da Califórnia em São Francisco, e ele mesmo diz que o nome engana as pessoas. Segundo ele, a ideia nunca foi diminuir essa tal de dopamina dentro de você, e sim diminuir os comportamentos impulsivos, as coisas que você faz no automático sem ter decidido fazer. E o que ele propôs também nunca foi largar a vida por um fim de semana, era pegar uns poucos comportamentos, uns 4 ou 5, e prender eles em horários combinados. Tem até uma pesquisadora chamada Ciara McCabe, que já disse publicamente que essa história de resetar não tem fundamento nenhum. Mas você nem precisa de psicólogo para saber disso, você já sentiu no domingo à noite. Você sentiu na hora em que voltou e percebeu que estava pior, não melhor. E sentiu de novo naquela segunda-feira em que a promessa já tinha evaporado antes do almoço. A sua experiência já tinha te dado a resposta, só que você usou ela contra você mesmo, concluindo que o problema era a sua fraqueza.
quando o problema era a proposta. Porque presta atenção no que realmente atrapalha o seu dia. Não é a quantidade, é a hora. Não é o fato de você ver vídeo. É você ver vídeo às 7 da manhã, antes de levantar, e no meio da tarefa que está atrasada, e às 11h30 da noite, quando você já devia estar dormindo. Uma hora inteira à noite, com a comida na mesa, sem culpa nenhuma, não estraga a vida de ninguém. O que estraga é o tempo todo, o tempo inteiro, a qualquer hora, sem nunca ter começo nem fim, entrando por cima de tudo o que você tenta fazer. E é por isso que a saída não é largar tudo de uma vez, é dar horário para uma coisa só. Então vamos para o que interessa, que é o que você faz a partir de hoje, e eu vou te pedir uma coisa antes, que é não transformar isso numa reforma geral da sua vida. Porque a reforma geral é justamente o erro que já te derrubou antes. O primeiro passo é escolher um comportamento, um só. E eu falo um só, sabendo que você vai querer escolher 3. Não escolha 3. Pensa na sua última semana e responde qual foi a coisa que mais comeu o seu tempo e que mais te deixou com aquele gosto ruim depois, e escolhe essa. E escolhe com nome e sobrenome, porque falar que você vai mexer no celular é vago demais para funcionar. O comportamento é vídeo curto, é rede social, é jogo no telefone, é comprar pela internet quando você está estressado, é comer besteira em pé na frente da geladeira, é abrir aquele aplicativo de mensagem de 10 em 10 minutos. Quanto mais específico, mais fácil de cumprir, porque uma regra vaga é uma regra que você negocia e uma regra clara você só cumpre ou não cumpre. O segundo passo é dar uma janela para esse comportamento. E a palavra janela importa porque não é proibição, é horário. Você vai escolher um pedaço do dia em que aquilo é liberado, sem culpa, sem cronômetro, sem drama, e fora desse pedaço aquilo não acontece. Pode ser das 8 às 9 da noite, pode ser meia hora depois do almoço, pode ser depois que a louça está lavada até a hora de dormir. Escolhe agora, mentalmente, que horas vai ser a sua janela. Porque se você não escolher antes, na hora você não escolhe nada, você só faz. E aqui tem uma diferença enorme em relação a tudo o que você já tentou. A promessa antiga era nunca mais. E nunca mais é uma promessa que você quebra na primeira quinta-feira ruim. A janela é diferente, porque ela não te tira nada. Ela só marca onde a coisa mora. E é muito mais fácil esperar 3 horas do que aguentar 7 dias. Principalmente porque você sabe que às 8 da noite aquilo vai estar lá te esperando, inteirinho, do jeito que você gosta. O terceiro passo é começar cortando um pedaço pequeno do dia em vez do dia todo. Não tenta valer das 6 da manhã à meia-noite, escolhe uma faixa e defende só ela. A primeira hora depois de acordar é uma escolha excelente, porque é a hora que decide o resto. E a última hora antes de dormir é a segunda melhor, porque é a que decide a manhã seguinte. Uma faixa dessas, cumprida de verdade, vale mais do que um plano perfeito no papel que você abandona no meio da quarta-feira. O quarto passo é deixar o comportamento chato fora da janela, porque só decidir não segura ninguém. Se é o celular, ele fica em outro cômodo, na gaveta, na mochila fechada, longe o suficiente para exigir que você levante e ande. Tira o aplicativo da primeira tela, joga ele lá para o fundo, numa pasta, onde a sua mão não encontra sozinha. Se é comida, ela não fica à vista, e se é compra pela internet, o cartão não fica salvo. Não precisa ser impossível, precisa ser chato, porque o que te pega não é a vontade enorme, é o gesto fácil, aquele que custa nada e acontece antes de você perceber. O quinto passo é ter o que fazer no lugar, e esse é o passo que quase todo mundo pula. Se você tirar aquilo do seu horário e não colocar nada no buraco, você vai ficar ali parado, com aquela inquietação chata, e em 10 minutos você volta para o velho hábito por falta de opção. Então decide antes o que entra e que seja uma coisa fácil e possível, não uma coisa nobre demais. É lavar a louça ouvindo alguma coisa, é sair para andar 10 minutos na rua, é ligar para alguém, é adiantar aquela tarefa chata de 5 minutos que está te perseguindo há 2 semanas. O buraco vai existir e ou você escolhe o que entra nele, ou ele escolhe por você. O sexto passo é decidir na véspera, porque decisão tomada no calor da hora não existe. Antes de dormir, você já sabe qual é a sua janela de amanhã e onde o aparelho vai passar amanhã, e isso leva 10 segundos. Repara que quando você decide na hora, você está sempre no pior momento para decidir, cansado, com fome, com a cabeça cheia, e é justamente aí que a sua vontade é a menor do dia inteiro. Então não deixa nada importante para ser resolvido nesse estado. O sétimo passo é aguentar 2 semanas com esse comportamento só antes de pensar no segundo.
Você vai ter vontade de acelerar, principalmente na segunda semana quando começar a funcionar. E é aí que a maioria bota tudo a perder, tentando arrumar 5 coisas de uma vez e voltando para o plano radical que já falhou. 2 semanas com um comportamento cumprido é uma base de verdade. E depois disso você pega o segundo, com o mesmo desenho, uma janela, um horário, um lugar. Um por vez, e em 2 meses você mexeu em 4 coisas, o que é infinitamente mais do que qualquer fim de semana heróico já te deu. E o 8º passo é a honestidade que eu te devo, que é o seguinte: você vai furar. Vai ter um dia em que você abre o aplicativo às 3 da tarde e só percebe 20 minutos depois. E vai ter uma noite em que a janela vira 2 horas sem você notar. Isso não quebra nada, e principalmente não é motivo para recomeçar na segunda, porque recomeçar na segunda é o hábito que mais atrasa gente boa nesse mundo. Você simplesmente volta na próxima janela, no mesmo dia, sem discurso e sem penitência, porque o objetivo nunca foi chegar no zero. O objetivo é aquilo ter hora para acontecer, e um dia torto no meio de 10 dias certos continua sendo 10 dias certos. Faz isso por 2 semanas e você vai reparar numa coisa que ninguém te avisa. A vontade não some, mas ela para de mandar em você, porque ela passa a ter um lugar para ir. Você vai perceber que consegue ficar uma tarde inteira sem checar aquilo e sem sofrer, não porque você virou uma pessoa de ferro, mas porque você sabe que às 8 da noite tem hora marcada. E uma coisa que tem hora marcada para de gritar no seu ouvido o dia inteiro. E aqui tem uma verdade maior, que vale muito além de tela. A gente cresceu achando que o contrário de exagero é abstinência, que quem come demais tem que parar de comer, que quem gasta demais tem que parar de gastar, que quem passa o dia na tela tem que sumir do mundo. Só que o contrário de exagero quase nunca é o vazio, é a hora certa, e é por isso que as pessoas que parecem ter a vida no lugar não são as que largaram tudo. São as que têm horário para as coisas, hora de comer, hora de trabalhar, hora de responder mensagem, hora de não fazer nada. E você olha de fora e acha que aquilo é disciplina de ferro, quando é só uma agenda simples repetida por bastante tempo. Então esquece o botão de zerar, porque ele não existe. E nem quem batizou essa história defende a versão radical que você tentou. Você não precisa largar tudo de uma vez. Você precisa largar uma coisa, e só numa parte do dia, e fazer isso por tempo suficiente para virar normal. Isso é bem menos emocionante do que um desafio de 7 dias. Eu sei, e é exatamente por isso que funciona. Porque coisa emocionante a gente faz uma vez, e coisa chata e pequena a gente faz o ano inteiro. Me conta aqui embaixo nos comentários qual vai ser o seu comportamento único e que horas vai ser a sua janela. Escreve os 2, o comportamento e o horário, porque escrever já te compromete um pouco mais do que só pensar. E eu quero ver quanta gente vai escolher a primeira hora da manhã. E se esse vídeo te tirou um peso das costas, deixa o like e se inscreve no canal, que aqui a gente continua desmontando essas ideias grandes demais e trocando elas por coisas que cabem no seu dia. Te vejo no próximo.